Você certamente já ouviu falar do Terceiro Reich, que era como a Alemanha nazista se autoproclamava. Eles prometiam a um povo fanatizado a ascensão de um império que duraria 1000 anos, mas a ideia de um Reich de 1000 anos não era algo sem precedente na história dos povos germânicos. Hoje você conhecerá a história do Sacro Império Romano Germânico, também conhecido como o Primeiro Reich, um império que dominou a região central da Europa por quase um milênio. O Império Romano foi a maior potência europeia da Antiguidade Clássica. Seu território abrangia cerca de 46 países atuais, se estendendo através dos continentes europeu, africano e asiático. Mas como todo grande império, um dia ele teve seu fim, deixando um perigoso vácuo de poder e abrindo caminho para o surgimento de novas potências. Com o declínio do poder romano na Gália durante o século V, as tribos germânicas locais assumiram o controle de diversos territórios. A tribo dos Merovingios, liderada por Clovis I, consolidou seu poder e domínio sobre as tribos menores. Clovis I unificou as tribos francas e tornou-se o primeiro rei dos francos. Mas em meados do século VIII, os Merovingios foram reduzidos a uma pequena porção de nobres que governavam seus territórios de maneira relapsa. A dinastia carolíngia, que se formou a partir de uma antiga linhagem germânica, passou a liderar os assuntos de governo. Em 751 da Era Comum, Pepino III, filho de Martel, tornou-se rei dos francos, com o apoio do Papa Zacarias. A partir deste ocorrido, os carolíngios manteriam uma aliança estreita com o papado e a Igreja Católica. Apesar de haver muitos reinos organizados naquele momento histórico, a Europa se encontrava dividida e instável, com guerras entre reinos podendo eclodir a qualquer momento, e muitas vezes apenas a intervenção da Igreja Católica evitava os conflitos armados. Tudo estava prestes a mudar no ano 768, pois o filho de Pepino III, Carlos Magno, tornou-se rei dos francos e iniciou uma ampla expansão de seu reino. Ele acabou incorporando os territórios da atual França, Alemanha, norte da Itália e Países Baixos, ligando as fronteiras do Reino Franco com as terras papais. Carlos Magno tornou-se um ferrenho defensor dos interesses da Igreja e da cristandade. Suas ações na luta contra algumas tribos pagãs, principalmente a tribo dos Lombardos, fizeram dele um símbolo de liderança e um forte candidato ao cargo de imperador do Ocidente. Cargo este que estava desocupado há mais de 3 séculos. Em 25 de dezembro do ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico. E a dinastia carolíngia tornou-se o principal pilar do emergente período medieval. Carlos Magno continuou a defender seu império e expandi-lo, seguindo o ideal de renovação do Império Romano, até sua morte no ano 814. Os descendentes de Carlos Magno não souberam governar de forma eficiente o império, que acabou se dividindo em 2 partes, a França Ocidental e a França Oriental. Após a morte do rei Carlos III, bisneto de Carlos Magno, em 888, o Império Carolíngio se desfez e nunca foi restaurado. Em meados do século X, outro povo germânico, os saxões, dominavam os antigos territórios do Império. O imperador saxão Otto III, que reinou entre os anos 983 e 1002, estabeleceu a capital do Império em Roma. Depois, por um longo tempo, papas e imperadores brigaram por causa do direito de escolher os dirigentes religiosos. Otto III morreu jovem e foi sucedido por seu primo Henrique II, que acabou falecendo em 1024, e foi sucedido por Conrado II, o primeiro da dinastia Saliana. Porém, Conrado só seria eleito após muito debate entre duques e nobres. Esse grupo de nobres se transformou no Colégio de Príncipes Eleitores, que a partir do século XIII tiveram o privilégio de eleger o monarca que seria coroado pelo Papa. Naquele momento, o Sacro Império Romano Germânico acabou sendo composto por 4 reinos: o Reino da Alemanha, Reino da Itália, Reino da Boêmia e Reino da Borgonha. Durante o período da Alta Idade Média, os reis frequentemente empregavam bispos em assuntos administrativos e frequentemente determinavam quem seriam os nomeados para os cargos eclesiásticos. Esse envolvimento foi cada vez mais visto como impróprio pelo papado. Os imperadores da família Hohenstaufen
chegaram ao poder em 1138. Frederico I, também conhecido como Frederico Barbarossa, foi um dos ilustres nobres que fez parte da família Hohenstaufen. Foi ele quem acrescentou o nome sacro, que significa sagrado, ao nome do império. Isso porque ele queria que o respeitassem tanto quanto ao Papa. Frederico morreu em 1190 e não muito tempo depois, o império perdeu parte de sua importância. Durante o período conhecido como a Baixa Idade Média, as dificuldades de eleger o imperador eventualmente levavam ao surgimento de um colégio fixo de príncipes eleitores, cuja composição e procedimentos foram estabelecidos em um decreto chamado de a Bula Dourada, de 1356. Esta bula permaneceria válida até 1806. O imperador agora seria eleito pela maioria da nobreza, e não pelo consentimento de todos os 7 eleitores. O título de eleitor se tornou hereditário, e eles tiveram o direito de cunhar moedas e exercer jurisdição. No decorrer do século XIII, uma mudança estrutural na formação de como a terra era administrada levou à mudança do poder político. O poder passou a migrar dos antigos aristocratas feudais para a burguesia em ascensão. O amplo desenvolvimento das cidades e o surgimento de uma nova classe burguesa alterou a ordem social, legal e econômica do feudalismo. Já havia muitas gerações que o Sacro Império Romano Germânico não tinha um imperador forte, mas ainda assim o império continuou a florescer, embora a autoridade imperial tenha diminuído durante o final da Idade Média. Cidades, guildas e burgueses cooperavam para melhorar sua posição. Neste meio tempo, o título imperial passou pelas mãos da dinastia luxemburguesa, bávara e boêmia, para finalmente cair nas mãos dos austríacos da Casa de Habsburgo no século XV. Foi sob o domínio dos Habsburgo que o Sacro Império Germânico passou por uma era de grandes conflitos religiosos, enquanto a família imperial era firmemente católica. No norte do Império, a reforma protestante ganhava cada vez mais força no início do século XVI, que foi quando Martinho Lutero rompeu oficialmente com o Papa e fragmentou o cristianismo ocidental. Após o Tratado de Westfália, os Habsburgos permaneceram como sacro-imperadores romanos, mas o poder estava cada vez mais confinado aos próprios territórios austríacos, boêmios e húngaros. Na Batalha de Viena, que ocorreu em 1683, o exército do Sacro Império Romano Germânico, liderado pelo rei polonês João III, derrotou decisivamente um grande exército turco, impedindo o avanço otomano no Ocidente e levando ao eventual desmembramento do Império Otomano na Europa. Ao longo do século XVIII, os Habsburgos envolveram-se em vários conflitos europeus, como a Grande Guerra de Sucessão Espanhola, a Guerra de Sucessão Polonesa e a Guerra de Sucessão Austríaca. O dualismo alemão entre a Áustria e a Prússia dominou a história do Sacro Império Romano Germânico, após o ano 1740. Por volta do ano 1800, a França, que sempre fora vista como uma grande ameaça para o Império, iniciou uma nova onda de hostilidades por parte dos exércitos revolucionários. Com a ascensão de Napoleão Bonaparte, a França marchou para o leste, com um sucesso sem precedentes. Em 1805, Napoleão infligiu uma derrota esmagadora ao Sacro Império Romano Germânico, e sua autoridade deixaria de existir fora das terras dos Habsburgos. No ano seguinte, o Sacro Império Romano Germânico foi oficialmente dissolvido, enquanto os franceses reorganizavam a maioria dos estados alemães em um estado chamado de Confederação do Reno. Depois que Napoleão foi derrotado, a ideia da confederação permaneceu em vigor. Todos os estados alemães, incluindo a Prússia e a Áustria, aderiram à nova Confederação Alemã. Desta nova aliança de estados, surgiram as fronteiras da Alemanha moderna, mas a Áustria dos Habsburgo teria sido excluída deste projeto pela expansão contínua da Prússia. Em Viena, os Habsburgo agarraram-se ao poder como imperadores da Áustria e Hungria, até que os eventos da Primeira Guerra Mundial tornassem o título imperial obsoleto. A milenária história do Sacro Império Romano Germânico é repleta de feitos grandiosos e períodos conturbados. Sua existência foi de grande importância para a história europeia, ajudando a moldar os laços entre muitos países e estabelecer padrões políticos que perduraram até os dias atuais.